Evangelho de João, capítulo 3. Nós paramos no versículo 35. Estamos estudando o Evangelho de João, versículo por versículo. E hoje nós vamos ver um único versículo, que é um texto claríssimo, muito sóbrio, e que deveria levar os que o ouvem ao temor a Deus. João capítulo 3, versículo 36. É Deus quem está dizendo por meio do apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo. É Deus quem está falando. E ele diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que você entende deste texto? Qualquer pessoa, por mais simples que ela seja, ainda que ela não tenha um nível cultural elevado, ainda que ela tenha dificuldade de ler alguns textos e dificuldade de interpretá-los, qualquer pessoa entende o que está escrito aqui. Qualquer pessoa compreende o que esse texto está dizendo. Há uma condição: crer no Filho, que é Jesus, e duas consequências: vida eterna ou ira de Deus. Ele é curto, direto e é muito claro. Mas vida eterna, todos, de acordo com a Bíblia, todos nós, a partir do momento que fomos criados, não vamos viver eternamente ou viver para sempre? Sim. Mas nesse caso, vida eterna é vida na presença de Deus, no paraíso para aqueles que morrerem antes de Cristo voltar, ou no novos céus e na nova terra, quando Cristo voltar. Mas nunca vida eterna é para aqueles que morrem separados, rebeldes a Cristo. Aí é perdição eterna, aí é condenação eterna. Ira de Deus. Mas Deus não é amor? Nós estávamos conversando, os irmãos, nós tivemos uma reunião ontem, e um irmão estava dizendo, Vinícius, falando sobre, às vezes parece que quando a gente fala mas, não é amor, mas Deus é santo, justo, Ele tem ira. É porque hoje não se fala disso. E parece que quando você cita textos como esse, você está fora da realidade. Deus não é amor? É, a Bíblia diz isso. 1 João, capítulo 4, versículo 8,
Está lá claro. Qualquer pessoa, por mais simples que ela seja, ela pode entender esse texto. Deus é amor. Acontece que quem escreveu este texto, inspirado pelo Espírito? João, o apóstolo João, o apóstolo do amor. Mas o mesmo João que escreveu Deus é amor, é o João do Evangelho que diz, e que nós acabamos de ler: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O mesmo João, inspirado pelo Espírito Santo, diz que Deus é amor, e é verdade. Mas ele diz também que aquele que se mantém rebelde contra o Filho, a maior expressão de amor de Deus, está debaixo da ira de Deus. E então vem a pergunta: mas como Deus pode ser amor se ele tem ira contra alguém? É uma questão razoável. E diante dela, algumas alternativas de respostas são sugeridas. Como conciliar? Alguns vão dizer que não dá para conciliar, e a Bíblia, ela está se contradizendo. Porque Deus não pode ter ira contra seres humanos se Ele é amor. Então, se a Bíblia está se contradizendo, ela não pode ser palavra de Deus, porque Deus não se contradiz. Então, essa alternativa, ela deve ser rechaçada. Ela não pode ser aceita, porque os dois textos que nós lemos são palavra de Deus, de um Deus perfeito, que não erra e que não se contradiz. A segunda alternativa é, então, eu opto pelo amor. Porque falar da ira de Deus é algo muito sério e leva-nos, ou deveria nos levar a temor, e parece tão diferente de Deus. Como eu conversava com um irmão outro dia, falando da eleição, e ele disse: não, esse não é o Deus que eu creio. Mas o Deus que você crê, o Jesus que você diz, está descrito na mesma Bíblia que diz esse texto. Então, e hoje essa é a opção. Eu opto pelo amor. Não importa o que eu faça, não importa no que eu creia, eu opto pelo amor. Eu não vou considerar que Deus é ira, não pode ser. Mas não seria honesto, porque essas duas realidades estão descritas na mesma palavra de Deus e, por consequência, entre aspas, foram escritas pelo mesmo homem. Então tem uma outra alternativa. O amor se sobrepõe à ira. Deus, ele é ira. Ele tem ira, sim, contra o pecado. Mas o amor dele se sobrepõe. E no final, então, o amor dele vai se sobrepor à sua ira contra o pecado e contra os pecadores. Mas a palavra diz que Deus, ele é santo, justo, amor. Ele é. E ela nunca diz que ele é mais um do que outro. Ele é. O eu sou é amor, santidade, santo e justo. Como conciliar? Nenhuma dessas três alternativas são possíveis, biblicamente falando. Deus é amor, santo e justo, e Cristo é a maior evidência
destas verdades. Em Cristo, Deus mostrou sua santidade, sua justiça e a sua ira. É claro que hoje esta verdade, e até dentro da igreja, é rejeitada. Eu conheço e já ouvi pastores que nunca tratam sobre isso. Jamais vão tratar do assunto, alguns desconsideram encobertamente, outros de maneira escancarada e colocam dúvida. E nós vivemos um momento chamado hoje, uma nova terminologia, pós-verdade, que não existem verdades. E essa então é muito mais fácil de nós negarmos. Irmãos, eu não creio que alguém que creia no Evangelho e em Cristo tenha qualquer prazer em tratar desse assunto. E para mim é muito difícil porque muitos familiares e amigos que eu conheço se mantêm rebelde contra o filho. É difícil porque eu já perdi familiares e amigos que morreram rebeldes contra o filho. É difícil porque eu não sei como lidar com isso. Não sei lidar. É difícil porque, mesmo tendo sido salvo pela graça, eu não tenho ideia de como é grave o pecado diante de um Deus que é santo. Minha compreensão de santidade é nada perto do Deus santo. Mas eu não questiono. Eu estava lendo essa semana Gênesis e caí num texto, quando Deus cria tudo, de Jó, que diz assim: quem pode dizer a Jó, Jó dizendo a Deus, quem pode dizer a Deus, o que você está fazendo? Que fazes? Quem pode questionar Deus? Estou tratando disso aqui porque não posso omitir, porque a palavra de Deus, porque vou prestar contas diante dele do que eu falo ou deixo de falar, porque estamos em um estudo expositivo e caiu nesse texto. Na semana passada eu conversava com a minha esposa, e às vezes nós cristãos, em nome do amor e da graça, e até com boas intenções, somos coniventes com o pecado de pessoas que nós amamos, especialmente da família. Por quê? Para não julgar, para mostrar amor e para quem sabe ganhar aquela pessoa para Jesus. É claro que alguns fazem isso. Jesus disse que os inimigos seriam da própria casa. E eu não quero ter inimigos da minha própria casa, então eu não trato com a verdade. Mas será que o amor de Deus, ensinado em sua palavra, permite isso? Se permitisse, por que um texto como esse? Ou melhor, será que desobedecendo a Deus, nós estamos mais amando do que o Deus que é amor? É claro que não. Na realidade, nós pecamos em não dizer a verdade, por mais dura que ela seja. Por mais que eu ame o meu pai, e aqui eu estou trazendo para mim a realidade, que eu ame o meu irmão, que tristemente até hoje se mantém rebeldes contra Cristo, ou os meus filhos, que por ainda serem crianças, ainda são crianças, ainda que confessem que creem porque nós os ensinamos, eu não sei se eles creem, quero crer e oro diariamente para que isso seja realidade, mas eu jamais poderei, por amor ao Senhor e a eles, deixar de tratar da verdade. Quando eu deixo de tratar da verdade com alguém que eu amo, eu não estou amando.
Eu tenho convicção de que apoiando quaisquer pecados, ou negligenciando quaisquer pecados, para não ofender as pessoas que eu amo e ser conivente com eles, eu não estou amando. Mas Jesus andou com pecadores, sim, mas ele nunca avalizou qualquer pecado. Nunca deixou de confrontar o pecado. Todos nós precisamos ser confrontados com os nossos pecados. É claro que com amor, mas sempre em verdade. Do contrário, não é amor. Do contrário, jamais teremos a possibilidade de ser conduzidos ao arrependimento se nós não ouvirmos a verdade. E com isso em mente, eu queria que nós voltássemos para o texto. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu queria, junto com você, examinar esse texto de maneira detalhada. E queria fazer o caminho inverso, começar do fim dele. E para isso nós vamos ver 5 pontos. O primeiro é por que Deus se ira. Porque Deus, o Deus que é amor, ele tem ira. Porque Deus se ira e quem está debaixo da ira de Deus? Quem? São pessoas. Seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. E se alguém não crer no Filho, o que acontece? Como é possível então escapar, já que Deus tem ira? É possível nós estarmos livres da ira dele? E o que é crer no Filho? Essas são verdades que estão no versículo. Por que Deus se ira? Por que, Senhor? Por quê? A Bíblia é clara em dizer que Deus criou o homem e sem pecado. E Ele colocou em um lugar perfeito, onde não havia nenhuma espécie de mal. Onde esse homem se relacionava com o seu Criador. Por Deus ser Deus e Criador, Ele queria obediência. Ele nos criou e queria obediência. Por quê? Porque fora da obediência, não dá para nos relacionarmos com Deus. Mas esse homem, um dia, escolheu desobedecer. E a isso a Bíblia chama pecado. Com a entrada do pecado na humanidade, toda sorte de males veio na natureza, nós vimos na semana passada, em doenças, nós temos aqui irmãos sofrendo por causa de doenças, algumas mais intensas, mais graves, outras não, mas todos nós sofremos. Vieram rompimentos nos relacionamentos em todos os níveis, casamentos, relacionamentos entre amigos, familiares, a sociedade que a gente vive, olha para o mundo que nós vivemos, os valores morais, éticos, e nós hoje talvez sejamos a maior referência, uma das maiores referências de como isso é distorcido.
E da questão da sexualidade, então, que não dá mais para saber onde isso vai parar. Tudo foi afetado pelo pecado. Todos nós fomos afetados pelo pecado. Nascemos em pecado e pecamos. Pecamos com a mentira, por exemplo, com a malícia, com o adultério físico ou não, com o homicídio físico ou não, com a hipocrisia, com as distorções sexuais. Todos nós pecamos. E Deus, que não é o autor do pecado e que é santo, e santo, o texto que o Flávio tratou há 2 semanas de Abacuque, ele é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal. Nós não temos a menor ideia do que isso é. Por isso nós falamos, Deus tem que amar mesmo assim, você pode se chafurdar no pecado. Nós não conseguimos imaginar o que é santidade, irmãos. Mas ele é tão puro de olhos que ele não pode ver. E que não se relaciona com pecadores, Deus não se relaciona. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e Ele não nos ouve em nosso estado natural. Esse Deus tem grande ira contra o pecado. Por quê? Olhe para o mundo que a gente vive. O que o pecado fez com a criação de Deus. E porque Ele é santo. Santo, santo, santo. Pai, Filho e Espírito. Santo. Absolutamente separado de qualquer manifestação de pecado. Deus tem ira contra o pecado e contra aqueles que optam pelo pecado em detrimento ao que Ele deu, seu Filho. Para não dizer que é só do Velho Testamento, vamos ler alguns textos do Novo Testamento que falam da ira de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18, Paulo está falando aqui para pagãos, aqueles que não tiveram nenhum contato com a palavra de Deus, com o Evangelho. Eles são inocentes, né? Eles são inocentes, nunca ouviram, não conhecem a Bíblia, não ouviram de Jesus. Não são inocentes. Olha o que Paulo diz. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, ou seja, amam o pecado e não querem a verdade. Nas suas mais variadas formas, é só você ler o texto de Romanos capítulo 1, ele vai falar sobre algumas das mazelas, dos pecados que nós citamos. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 6, Paulo agora está escrevendo contra inúmeros pecados. E ele diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas o que, Paulo? A lista de pecados que ele diz antes. Sobre essas coisas vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que se mantêm rebeldes contra o Filho. Em 1 Tessalonicenses, Paulo falando de falsos judeus, capítulo 2, versículo 16, ele diz assim: e nos impedem, esses falsos judeus que estavam impedindo da pregação do Evangelho, nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. O autor aos Hebreus também fala da ira divina, em capítulo 4, versículo 3, e diz assim: conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Quem? Aqueles que se mantêm rebeldes contra o Filho. João escrevendo no Apocalipse sobre a rejeição a Cristo no fim, quando Deus vai derramar inclusive as taças da ira, se hoje está ruim, nós não temos a menor ideia de como vai ser, quando Deus
for tratar de uma vez por todas com essa terra. E aqueles então que receberam a marca da besta, que se opuseram a Cristo, rejeitaram o Evangelho, eles vão dizer, Apocalipse 6, 16, 17, e eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Deles quem? Do Pai e do Filho. O Pai e o Filho têm ira contra o pecado. Fica claro na palavra de Deus que a sua ira é contra os pecados e os pecadores que não se arrependem e que se mantêm rebeldes contra o Filho. Qual é amor? Dizer essa verdade ou dizer, faça o que você quiser, Deus ama mesmo você, Deus te ama mesmo assim? O que é amor, irmãos? É porque alguém vai ficar chateado? Pode ser o meu filho, minha filha, de não gostarem que eu disser por eles, para querer livrá-los? Eu não estou amando? Que amor é esse? O irmão A.W. Pink nos ajuda a compreender um pouco o que é a ira de Deus. Ele diz, a ira de Deus é sua eterna ojeriza por toda injustiça. É a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. Deus está irado contra o pecado, porque este é a rebelião contra a sua autoridade, um ultraje à sua soberania inviolável. Os insurgentes contra o governo de Deus saberão um dia que Deus é o Senhor. Serão levados a sentir quão grandiosa é aquela majestade que eles desprezaram, e como é terrível aquela ira de que foram ameaçados e que não deram a mínima importância. Deus, portanto, se ira contra o pecado e contra aqueles que amam a prática do pecado. Segundo ponto, quem que está debaixo da ira? Quem participa da comunidade cristã de Londrina. Quem participa da igreja evangélica. Quem dá oferta, dízimo. Quem canta. Quem vem na reunião. Quem participa num grupo na casa. O texto diz, quem se mantém rebelde não vai estar, permanece. Permanece debaixo da ira. Por quê? Porque todos nós somos pecadores, nascemos em pecado e somos muito pecadores. Mas como muito pecadores? Porque pecado é contra Deus. Pecado é contra Deus. Qualquer pecado, por menor que seja, ou que eu e vocês achamos que seja, é contra um Deus santo. Então qualquer pecado é muito grave. Mas eu e vocês sabemos que nós não cometemos um ou outro pecado. Nós sabemos disso. Nós nascemos em pecado, por isso pecamos. E ninguém escapa. Eu nunca matei. Eu já vi, eu ouço isso. Eu não mato, eu não roubo. Mas mente. É a mesma coisa. Mentira pega todo mundo. Ninguém escapa. E a mentira tem um pai, o diabo. E quem
se mantém rebelde contra Cristo tem o pai, o diabo. Deus não ouve, não se relaciona, tem ira contra aqueles que se mantêm rebeldes contra o seu Filho. É isso que Paulo está descrevendo lá em Romanos, que nós já lemos, ali em Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E a carta aos Romanos é imprescindível para nós compreendermos um pouco essas realidades. Para nós entendermos como nós somos pecadores. Leia Romanos 1 e 2. Se você é um evangélico, você vai vibrar com Romanos 1, mas você não vai ficar tão contente com Romanos 2, porque ele está falando dos pagãos que não querem em Romanos 1, mas fala dos religiosos em Romanos 2, que é a mesma coisa. Mas ele vai apresentar o evangelho em Romanos 3, que serve para pagãos e para religiosos. E ele vai dizer que só Cristo pode salvar. Ninguém vai ser justificado diante de Deus por fazer ou deixar de fazer, guardar a lei ou não, mas só pela fé em Cristo. Mas, e se alguém não crer no Filho? Deus ama assim mesmo? Não. Não. O que se mantém rebelde contra o Filho não está debaixo do amor de Deus, irmãos. Está debaixo da ira de Deus. Nós enfatizamos a soberania de Deus. Essa semana mesmo nós estávamos conversando no grupo sobre a fé. A fé é dom de Deus. Jesus é o autor e o consumador, é Ele quem gera fé para nós crermos, e é Ele que nos mantém, se nós cremos de verdade, perseverando até o fim. É Ele quem dá a fé para nós crermos, nós não nascemos com fé, ninguém tem condição de crer a partir de si mesmo. Então é Deus quem faz, é Ele quem revela, é Ele quem converte. É Ele quem concede a fé, é Ele quem conduz ao arrependimento, é Ele quem opera a santificação. É Deus em sua soberania, mas nós não negamos a responsabilidade humana, e se tivesse só um texto, esse serviria. Aquele que se mantém rebelde diz: eu não quero. É totalmente irresponsável, e se morrer nesse estado vai ser condenado por ter rejeitado. O que é ser rebelde? É ouvir que precisa de Cristo, que deve se arrepender dos seus pecados. Cristo começou sua pregação como? Arrependei-vos. Que deve receber a Cristo como o único Salvador, não Ele mais alguma coisa. Que deve crer em sua graça, e que por consequência ter ira contra o pecado assim como ele tem. Mas o que é ser rebelde? É dizer: não quero. Quero a minha religião. Eu quero continuar fazendo o que eu faço na minha religião. Ou eu quero viver na prática do meu pecado. Seja ele a mentirinha, seja ele uma vida pervertida sexualmente. Eu quero continuar do jeito que eu sou. Aquele que se mantém rebelde. Por que se mantém? Porque todos nós nascemos rebeldes. Se os meus filhos, eu, Marco, quando atingirem a maioridade, quiserem, e a minha oração é que o Senhor não permita isso, ouvirem lixo, cantar lixo, falar lixo, ver lixo, se eles quiserem se envolver em pecado nas suas mais diversas formas, e tem muitas formas, o que eu devo fazer por amor a eles é confrontá-los com o pecado e mostrar
que eles precisam de Cristo. Eles vão me chamar de legalista, de moralista. Onde é que está a graça? Onde está o amor? O amor está em dizer que se você não se arrepender dos seus pecados e receber a Cristo, você vai ser condenado. E não ser conivente. E não ser politicamente correto. Agora, trazendo isso para que nós lemos aqui, e se você que está aqui hoje rejeitar a Cristo? O fato de você estar aqui não significa que você o recebeu, por favor, entenda. Pessoas que participam da igreja por várias questões, eu fui ensinado, eu cresci, meus pais me trazem, eu acho que é bom, conta ponto, minimiza a minha situação. A ira de Deus permanece sobre os que, tendo conhecido a Deus, Paulo diz isso em Romanos, tendo conhecido a Deus, sabendo que são pecadores, Paulo diz isso, não somente cometem os pecados, mas aprovam aqueles que cometem. Amam o pecado em suas mais diversas formas e por isso se mantêm rebeldes ao Evangelho, não o querem, ou como o Senhor disse, amam mais as trevas do que a luz. Como é que nós podemos escapar? Então, a partir de agora, eu tenho que parar de fazer? Não. Aquele que crê no Filho. É crer. Quem crê no Filho tem a vida eterna. É crer em Cristo. É o receber pela fé. Não é parar de fazer isso, começar a fazer isso. É crer em Cristo. Quem crê em Cristo vai começar a parar de fazer isso, começar a fazer aquilo. Mas é Ele quem vai fazer. Todos nós nascemos debaixo da ira de Deus. Nascemos em pecado. Por isso cometemos inúmeros pecados. Por isso, merecidamente, estávamos debaixo da ira, os que agora creem. Deus é justo. Ele proporcionou um meio, seu Filho. Se você se mantém rebelde, Ele é justo e vai condenar você. Você continua debaixo da ira. Mas e o amor? O amor dele está centrado em Cristo. Se você rejeitar a Cristo, não tem mais nenhuma possibilidade. Nós somos pecadores, nascemos em pecado, estamos debaixo da ira, mas se crermos em Cristo, isso é maravilhoso. Se crermos em Cristo, nos arrependendo, somos salvos da ira. Não importa o que eu e você tenhamos feito, quantas vezes tenhamos feito, não importa o que as pessoas digam, não importa o que a sua religião diga, se você receber a Cristo, nós não estamos mais debaixo de nenhuma condenação, mesmo de religiosos. Se cremos no Filho, temos a vida eterna. João está dizendo, quem crê no Filho, mais nada. Quem crê, tem uma vida transformada. Cristo transforma a vida daqueles que de verdade creem. Você já recebeu? Houve um momento na sua vida que você disse e se reconheceu e viu que era um pecador e que não podia mudar. Ouviu o Evangelho, que Deus amou o mundo, pecadores como eu e vocês, que deu o seu Filho Jesus, sem pecado, santo, para morrer naquela cruz por pecadores como eu e vocês.
e o Espírito de Deus mostrou o seu pecado, você viu e arrependeu-se crendo em Cristo. Houve um momento na sua vida que você respondeu ao Evangelho, que é isso. Essa é a sua maior necessidade. É a minha maior necessidade. Mas o que é crer no Filho? João está dizendo, quem crê no Filho? O que é crer? É apenas dizer que crê? Não. É consentir mentalmente? Sim, eu conheço pessoas que entendem o que isso, o Evangelho é, mas não creem, não querem. É tomar uma decisão? Não. A nossa decisão é para o pecado. O que é esse crer? Quando Deus nos revela quão pecadores nós somos e nos mostra quão graves são os nossos pecados e como Ele é santo, e que ainda assim Ele dá o seu Filho por nós, pecadores, e nos leva a crer em Cristo, mediante a pregação do Evangelho, nós nos arrependemos, nós vemos a sua bondade, amor e misericórdia e graça, Ele nos conduz ao arrependimento de quem nós somos e de todos os nossos pecados. E então Ele mesmo nos livra da sua santa ira. E nós respondemos e dizemos, meu Deus, tem misericórdia de mim, me perdoa pelos meus pecados. Eu vi em sua palavra que o Senhor me amou e deu o seu Filho. Eu creio nele, eu o recebo como meu Salvador e Senhor. Eu creio na minha morte e ressurreição com ele. E eu creio que ele é agora, a partir de agora, minha vida. O que Deus faz então ao que crê em Cristo? Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 5, diz assim: Ele, Deus, nos vivificou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Note que quem faz é Ele. Em que no outro tempo nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, nós andávamos assim. Entende que quem crê em Cristo não mais anda assim. Por quê? Porque agora eu tenho uma disposição, agora pode deixar que eu faço? Não, porque Cristo habita em mim. Entre os quais, quantos? Eu não era assim. Todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos o quê? Por natureza, filhos da ira, como os outros que se mantêm rebeldes. Nós éramos rebeldes. Mas Deus fez algo. Deus, em seu amor, graça e misericórdia, fez algo. Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nossos delitos e pecados, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nosso estado fora de Cristo é muito grave. Em nossas vidas abundou o pecado, mas a palavra diz que, mesmo tendo abundado o pecado, para aqueles que recebem a Cristo, a sua graça é muito maior.
O seu amor é muito maior, a sua misericórdia é muito maior. Por isso que é só Cristo. Por isso que nós precisamos receber a Cristo, nos arrependendo de nossos pecados, crendo no que Ele fez. Quem recebe a Cristo está debaixo do amor de Deus, não mais debaixo da ira. Nunca mais. 1 Tessalonicenses 5:9, o último texto. Por que que nós não estamos? Paulo, inspirado pelo Espírito, vai dizer por quê. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse texto aqui não tem nada a ver com arrebatamento. Deus não nos destinou para a ira. Ele nos amou e deu seu Filho. Para quem? Todos aqueles que recebem. Mas você não sabe como eu sou pecador? Eu não, mas Ele sabe. E Ele deu o seu Filho por pecadores. E se nós o recebermos, Ele nos perdoa, nos salva, nos purifica, nos santifica e um dia vai nos glorificar. Por favor, entenda, não é trocar de religião, não é mais esse grupo ou aquele, não é se sentir bem, não é mudar algumas práticas, parar de fazer isso, começar a fazer aquilo, é crer em Cristo. João falou assim, aquele que crê. Quem crê? Como saber? Eu creio em Cristo. Como é que você sabe? Quem teve a revelação, não tem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma. Mas como saber? Todo aquele que verdadeiramente crê no Filho terá ira contra os seus próprios pecados. Um filho de Deus, tristemente, ainda nessa realidade, peca, mas ele abomina o seu pecado. Aquele que crê no Filho se arrepende dos seus pecados. Não precisa ninguém mostrar. O Espírito Santo, que testifique com o meu espírito que eu sou filho, mostra, Marco, você errou, eu disse para você não errar, eu te mostrei o caminho, mesmo assim você errou. Senhor, tem misericórdia, já está perdoado em Cristo. Aquele que crê no Filho vai clamar ao Senhor por sua misericórdia e vai ter a certeza dela e vai clamar a Ele pela vitória sobre os seus pecados, não importam quais eles sejam. Aquele que crê no Filho irá cada vez mais odiar esse mundo. Aquele que crê no Filho buscará nele, no Filho, uma vida santa, uma vida separada. Aquele que crê no Filho vai se alegrar, estar em comunhão com outros irmãos em Cristo, falar das coisas dele, louvá-lo, falar dele. Aquele que crê em Cristo tem sua mente e conversas estão nas coisas do alto. Aquele que crê no Filho, ele, o Filho, inevitavelmente vai transformar a sua vida. Não tem como ser diferente. Você crê, filho? Tem certeza?